Bom dia, jovens! Finalizando aí nosso capítulo de ondas, a gente vai falar agora sobre a luz. A luz tem um comportamento dual, uma natureza dual, né? Então assim, deixa eu só pegar o marcador aqui, ó. Então a gente fala que ela tem uma natureza dual. Ela se comporta como partícula e como onda, tá? Depende do meio que ela está se propagando e da interação dela. Quando ela interage com a matéria, ela se comporta como partícula. Agora, quando ela está se propagando no espaço, aí ela se comporta como uma onda. Bom, a luz é uma onda transversal, tá? E eletromagnética. Então aqui está o exemplo de uma onda eletromagnética. A gente já tinha visto esse gráfico aqui. Eu já havia comentado com vocês que a onda eletromagnética é a união do campo elétrico com o campo magnético. Aí ela tem esse perfil aqui, ó, tranquilo? E aqui tem uma animação bem interessante que vai mostrar para a gente como é que essa onda se propaga no espaço. Ó. A gente nota que um campo vibra numa direção e o outro campo vibra na outra direção. Então esse aqui é o comportamento de uma onda eletromagnética e a luz é um exemplo de eletromagnética. Gente, eu não estou aparecendo muito na telinha porque tem muitas informações no canto da tela e eu não quero, né, ficar em cima dessa informação. Quando puder eu volto aí. Aqui são as fontes de luz, né? Então o que emite essa luz? Então eu tenho dois tipos de fonte de luz, ou seja, para a gente entender melhor, da onde a luz sai. Eu tenho a fonte de luz primária, que é aquela que emite luz própria. Então aí está como exemplo aqui, ó, as estrelas, né? A lâmpada e a chama de uma vela. Então, esses três exemplos aqui são fontes primárias, ou seja, elas emitem a luz sai delas próprias. Já nós temos fontes de luz secundária, que nesse caso, essas fontes secundárias elas não emitem uma luz própria, elas refletem a luz de uma fonte primária. Então, por exemplo, o maior aqui, ó, a Lua, ela causa muita confusão nas pessoas, porque ela fica branca lá no céu, iluminada, e todo mundo pensa de início que ela emite luz, igual o Sol. E não, na verdade ela está recebendo a luz do Sol e refletindo para a gente poder visualizar ela. Então ela é uma fonte secundária, ela reflete a luz e não emite. Aqui, ó, os objetos geral, né? Objetos que a gente está visualizando aí na nossa vida são fontes secundárias, refletem, e qualquer outro objeto que você puder imaginar. Por exemplo, aqui, olha que bonita essa árvore aqui, ó. Ela está recebendo a luz do sol e refletindo essa luz para nós. Então, quem emite a luz própria é primária. Quem reflete a luz da primária é secundária. São as fontes de luz. Bom, vamos ver agora os meios de propagação. Eu tenho três meios no qual a luz pode se propagar. Ó. Então eu tenho o transparente. O transparente permite a passagem regular da luz, né? Para você entender, permite toda a passagem. Na verdade, não permite toda a passagem, porque existem outros fenômenos, mas passa quase tudo, para você entender. E aí você tem aqui, ó, como exemplo, tem o vidro transparente, tranquilo? Aqui, ó, a água límpida, super limpa aí de um lago, do mar, que você consegue enxergar lá embaixo, tá? Então são exemplos de meios transparentes. Deixa eu tirar agora isso aqui que ficou em cima, né? Bom, eu tenho outro meio que é chamado de translúcido. Então o que seria o meio translúcido? Ele permite a passagem da luz, mas de forma irregular. Ou seja, passa parte da luz e ela passa sem regularidade. E esse fenômeno, né, que faz com que a luz passe de forma irregular, ele causa a perda de nitidez. Então, por exemplo, ó, hoje em dia não tem muito, mas antigamente a gente tinha esse tipo de box aqui, ó, nos banheiros, que é um acrílico no qual você até consegue ver a silhueta da pessoa lá atrás, mas sem nitidez, né? Então ele chega a dar um pouco de privacidade, não total, mas ele tira a nitidez da imagem. Aqui, ó, aqui é a folha de papel vegetal. Também é um exemplo de translúcido, de meio translúcido, porque ó, você até vê, né, a silhueta dos dedos da pessoa, mas você não vê nitidez. Então por isso que a gente fala de passagem irregular. Tranquilo? Então deixa eu tirar esse vermelhão aqui. E aí finalmente você tem os meios opacos, que aí de fato não passa nada da luz, né? Como exemplo, aí você tem aqui a parede, o tijolo, aquilo que faz com que você não vê o que está do outro lado. Belezinha?
Bom, essa tela ela mostra bem os três tipos de meio de propagação. Então você tem aqui o transparente, deixa eu pegar o marcador aqui, ó. Você tem aqui o transparente e você verifica aqui que você consegue ver a borboleta com nitidez atrás, né, do meio. E aí aqui embaixo você percebe aqui a passagem regular da luz, ó. Só tem dois desvios, que é quando muda de meio, né? É um fenômeno chamado refração, depois eu vou falar um pouco disso, mas você tem uma regularidade nos desvios. Aqui na figura 2, você tem um meio translúcido. E aí você nota que já existe uma perda de nitidez aqui da borboleta, tá? Mas por quê? Porque você tem esse fenômeno aqui, ó. É a passagem irregular. Você tem desvios irregulares da luz, que causa esse fenômeno aqui. E finalmente você tem um meio opaco, que aí você tem a perda total da passagem da luz. Você não consegue ver nem o que está do outro lado, porque a luz não vem até o teu olho. Então, por exemplo, a luz está chegando aqui, ó, e está sendo absorvida pelo meio. Tranquilão? Bom, feixes de luz. Vamos estudar como é que se comporta aí, ó. Eu tenho os feixes convergentes, que são feixes que convergem para um único ponto, ó. Eles estão vindo de todas as direções e convergem para cá. Belezinha? Então tá aqui, ó. Exemplo, ó. O raios de sol atravessando uma lupa. Então os raios estão vindo aqui e a lupa faz com que eles, ó, se direcionem, se caminhem até um ponto aqui em comum. Tudo bem? Temos aí os divergentes. Os divergentes é o que sai de um ponto e aí se espalha pelo espaço. Então, como exemplo aqui nós temos a chama de vela, né? Que o único ponto que emite a luz, ela espalha a luz para todas as direções. Então temos aqui, ó, ou a luz de uma lanterna também, é um exemplo, vela ou lanterna. E temos o paralelo. Temos o paralelo, tá? Aqui, ó. Que os raios estão lado a lado aqui, sem se distanciar e sem se afastar. Então, a gente também pode chamar eles de cilíndrico, né? E aqui está um exemplo aqui do holoforte do Batman. Tá aqui o exemplo do holoforte. Tranquilão? Alguma dúvida? Convergente, os raios do Sol atravessando uma lupa. Gente, essa é a tela mais importante que fala dos fenômenos ópticos que acontecem com a luz. Então, muita atenção aqui, ó. Mas é tranquilo. Nós temos três a princípio, tá? Que eu quero passar para vocês. A reflexão, aqui, ó, a reflexão. Aí nós temos a refração, e nós temos a absorção. Tá aqui, absorção. Então, vamos lá, vamos pensar. A reflexão, gente, é o retorno da luz ao meio de propagação. Então vamos lá, se a luz está vindo pelo ar, após ela colidir aqui com a superfície de separação, ela vai retornar, que é o que está acontecendo aqui, ó. Então a luz está vindo, nota, colide com a superfície e retorna. Tranquilo a reflexão? A refração já não. A refração é a passagem da luz de um meio para o outro meio. Então o que acontece aqui, ó, a luz está vindo pelo meio 1, pode ser o ar, e aí quando ela colide aqui na superfície de separação, ela sofre um desvio e ela passa para o outro meio. Então nota uma coisa, ó, aqui na reflexão não tem passagem para o outro meio, tem retorno para o outro meio. Aqui na refração nós temos passagem para o outro meio, ela atravessa a superfície de separação. Belezinha? E finalmente na absorção, ela nem volta e nem passa, ela fica acumulada aqui, ó, acumulada na superfície de separação. Por quê? A absorção é o fenômeno que transforma a luz em calor. Tranquilão? Por isso que a luz aquece, né? Galera, tem um exemplo que eu sempre dou para todo mundo, onde você consegue ver esses três fenômenos ao mesmo tempo. É quando você está olhando por uma janela de um vidro transparente e você enxerga alguém lá do outro lado e ao mesmo tempo você se enxerga. Porque assim, ó, se o vidro estiver bem limpinho, o que acontece? Você consegue se ver no vidro e isso é reflexão. Você consegue enxergar quem está lá fora e isso é refração. E você consegue o quê? Perceber que depois de um tempo, essa janela recebendo a luz solar, ela começa a esquentar. Isso é a absorção, transformação de luz em calor. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Importante essa tela aqui, hein? Bom, aqui é para a gente entender como é que são formadas as cores, né? Então eu tenho uma coisa chamada espectro visível da luz. Então tá bom. De todo o espectro de energia,
eletromagnético, um pedacinho dele é a luz que a gente consegue ver. E aí o que acontece? Se a gente juntar todas essas cores aqui do arco-íris, a gente já sabe que a gente consegue a luz branca. Então a luz branca é a união de todas as cores. Mas se a gente conseguir separar essas cores, a gente vai notar que cada cor ela tem o quê? Um comprimento de onda específico e uma frequência específica. Lembra que frequência está associada à energia. Então, energia de vibração, né? Então, o que eu posso presumir aqui com esses valores? Ó, a frequência do vermelho, ela começa no 480. Tá aqui, ó. Já a frequência do violeta já está no 790. Então, eu noto que há um aumento de energia conforme eu estou indo para baixo aqui. Tranquilão, gente? Então, quanto mais abaixo tiver nessa tabela, mais energia essa cor tem. Mas, se eu juntar tudo isso aqui, ó, eu tenho a luz branca. Belezinha? Bom, vamos fechando aí falando dos princípios da ótica geométrica, que é, na verdade, como é que se comporta essa luz aí, ó. Então, o primeiro princípio é que a luz, ela sempre se propaga em linha reta, tá bom? Então, por isso que eu chamo de princípio de propagação retilínea da luz. Então, a luz está sempre se propagando em linha reta. A luz não faz curva. A única coisa que atrai a luz, né, e ela faz, entre aspas, uma curvinha, é um buraco negro, por conta da extrema gravidade que ele tem. Mas, se não for um buraco negro, a luz não vai sofrer desvios dentro do mesmo meio, tá bom? O segundo princípio é o da independência dos raios. Então, o que acontece aqui, ó? Se você tiver aqui uma fonte de luz emitindo uma luz, e essa luz se cruzar aqui, ó, se cruzar nessa região com outras luzes de outras fontes, não vai acontecer nada. Elas vão se cruzar e vão seguir o caminho. Então, por exemplo, ó, essa aqui é a luz da fonte 1. Ela vai se cruzar aqui e vai continuar seguindo o caminho. Aqui a luz azul, ó, ela está saindo do 3, cruzando aqui e seguindo o caminho. Então eles são independentes, tudo bem? O cruzamento de duas ou mais fontes de luz não alteram a trajetória. E finalmente eu tenho aqui a reversibilidade, que diz o quê? Que o caminho de ida da luz é idêntico ao caminho de volta. Esse fenômeno, ele explica para a gente o fato de, quando nós estamos olhando para uma pessoa pelo espelho, essa pessoa também obrigatoriamente vai nos ver. Tudo bem? Por quê? Porque o caminho de ida da luz, ó, o caminho de ida é exatamente o mesmo que na volta. Esse é o princípio da reversibilidade. Bom, e para encerrar a nossa aula, eu vou falar um pouco da câmara escura, que é esse dispositivo óptico aqui, no qual a gente consegue visualizar uma imagem de ponta cabeça projetada aqui numa tela. Então, é assim, tem vários experimentos aí na internet para a gente construir isso. Depois eu vou deixar um link aqui para vocês terem noção do que se trata isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, o que acontece. Quando você tem um objeto de frente para uma câmara fechada, com uma única abertura aqui, ó, o orifício para a luz entrar, você consegue formar uma imagem aqui no final dessa câmara, que ela fica sempre de ponta cabeça. Por quê? Por conta desse princípio de propagação retilínea. Então, a luz que sai da parte de baixo aqui da vela, ela vai atravessar o orifício e vai lá para cima, porque ela anda em linha reta. Assim como a luz que sai aqui de cima do objeto, ela vai atravessar o orifício e vir aqui para baixo. Pelo fato delas caminharem em linha reta, elas vão fazer com que a imagem aqui projetada fique invertida de ponta cabeça em relação aqui ao teu objeto. Tranquilo? E aí você consegue fazer alguns cálculos. Ó. Essa formulinha, o que ela traz para a gente? Ela traz o quê? Esse I seria o tamanho da imagem formada na projeção. Esse O seria o tamanho do objeto que está de frente para a câmera. Esse P' é a profundidade da câmera, tá aqui, ó, profundidade, essa distância aqui, o P', e esse P é a distância do objeto até o orifício. Tranquilo, gente? Aqui está a legenda, tá? Se você se perder aí o que significa cada letrinha, e aqui está um esquema, outro esquema gráfico para você entender. Então, ó, por exemplo, esse P é a distância do objeto até a câmara. Esse P' é a profundidade da câmara.
O O é o tamanho, né, a altura do objeto. E o I, a altura da imagem. Eu vou deixar na descrição um vídeo para construir uma câmara escura com materiais de baixo custo. E aí, quem tiver a curiosidade vai conseguir construir isso aí para visualizar esse fenômeno, tá? Promovido pela câmara escura. Gente, as máquinas fotográficas mais antigas usavam a física por trás da câmara escura. Tranquilão então? Gente, qualquer dúvida, pergunta, não fique com ela. Até a próxima aula.